todos nós conhecemos, não sabemos que existe. O movimento pendular ali ao longo do dia nas duas faixas, em que estas horas de pico são perto da meia-noite, onde ele bate o valor mínimo. Ali é o das velocidades, e podem ver que há ali alturas em que a velocidade é muito baixa, é normalmente nas horas que não são de pico, perdão, é aqui é que não são de pico, ali é que são de pico, e portanto ali o trânsito está muito condicionado e é mais de um sentido até que do que no outro. E aqui é um histograma de velocidades. Nós sabemos que ali a velocidade limite é de 80 km/h. Podemos ver que realmente a normal está ali perto dos 75, entre os 75 e os 80, portanto não está muito mal, mas temos ali uns senhores que andam ali perto de 150 km/h, nos dois sentidos. Infelizmente são muito poucos. E podem ver que há aqui... e há aqui realmente esta perturbação de velocidades muito baixas tem a ver com o quê? Como aquilo está próximo da saída para Telheiras, obviamente é onde os veículos aqui que estão na saída abrandam muito e, portanto, uma das faixas ali é muito mais lenta do que a faixa que está do outro lado, que obviamente está numa circulação livre. E, portanto, com estes dados nós começamos a ter um perfil exatamente com uma determinada estrada, o que é que se está ali a passar. E mais do que isso, podemos cruzar com os dados da qualidade do ar e do ruído e perceber que correlação é que existe direta entre estes movimentos. Ali é apenas um exemplo da classificação por classes, em que ali estão representados os ligeiros e os pesados. Podemos também ter representados os motociclos. Penso que ali não está nenhum autónomo naquele período não passado. Mas, por exemplo, ali podemos ver que passaram muito mais veículos ligeiros, mas muito mais do que veículos pesados. E isto obviamente está quantificado. Portanto, nós vamos saber exatamente quantos veículos passam e até pode ajudar depois na própria manutenção das infraestruturas e a projeção da sua longevidade. Então, em que áreas é que tem havido discussão para aplicar uma rede densa como a do kart? Obviamente que quando falo em rede densa também não falo em instalar medidores de tráfego em todas as ruas. Estamos a falar de uma rede suficientemente densa para nós termos um perfil correto das zonas que queremos analisar. Obviamente há aqui uma aplicação nas Smart Cities que é muito direta. Ou seja, avaliar o efeito das medidas que são tomadas pelos municípios, por exemplo, no caso da circulação condicionada, no caso da sinalização, regras de trânsito que possam ser dinâmicas, possam ser implementadas. Eu vi numa reportagem muito engraçada aqui há uns tempos, em que havia uma cidade onde fizeram um teste piloto que, consoante os níveis de presença de determinados poluentes, invertiam-se, portanto, aumentavam a velocidade de circulação ou impediam a circulação nesse troço. E eu medindo, e quando baixavam normalmente estes níveis, então permitiam novamente a circulação, depois interrompiam novamente a circulação. Outro projeto também engraçado foi das tarifas dinâmicas, eu não sei se aqui seria uma coisa que fosse pegar muito, mas tarifas dinâmicas no estacionamento, em que, por exemplo, quando as cidades atingem níveis muito elevados, o preço do estacionamento seria mais elevado, de forma a desincentivar as pessoas a levarem os veículos próprios e passarem, por exemplo, a usar mais os transportes públicos. Enfim, há várias coisas que podem ser implementadas, mas eu só consigo saber se realmente essas medidas tiveram impacto, tiveram sucesso, se resultaram, se tiver a medir. Se tiver a medir, eu consigo perceber se houve ou não uma diminuição e então ficar consciente de que essas medidas realmente tiveram impacto na vida das pessoas. Outra coisa também que já nos pediram, interessante, foi usar essa informação para fazer os melhores itinerários para fazer jogging ou ciclismo, etc. Por exemplo, se calhar numa aplicação dessas, àquela hora na 5 de outubro onde eu vos falei, se calhar alguém lhes dizia, não vá por aqui, vai antes pela Avenida da República, porque aqui a consideração é demasiado elevada a essa hora. No caso do turismo, essa informação pode ser usada para os agentes poderem promover os seus locais, especialmente quem procura locais saudáveis, ou de baixo ruído, etc. O facto de termos estas informações publicadas e poderem ser publicadas nos sites dessas entidades, com históricos, os turistas podem também escolher baseados nesta informação. O mesmo acontece para o caso do mercado imobiliário, por exemplo, nós somos um país que teve agora uma tendência de atrair, ou teve políticas de incentivo de atrair, por exemplo, pessoas séniores para virem viver as suas reformas em Portugal e podemos também, pessoas que podem ter alguns problemas respiratórios ou doenças cardiovasculares, dizer que existem realmente cidades que são muito mais friendly para eles do que outras. Para a indústria,
muitas vezes para mostrar de que as medidas que foram implementadas estão realmente ou não estão a afetar as populações em redor. E uma ideia também que há tempos estive a discutir com algumas pessoas, que foi a questão das escolas. Achava que nas escolas seria muito importante ter essa informação e, mais do que isso, seria uma forma, porque as escolas estão, digamos, os futuros dirigentes dos países, são lá que eles estão a ser formados, e, portanto, incentivar os pais, os professores, os funcionários e estudantes, claro, a adotar comportamentos mais amigáveis e mostrar-lhes que isso tem impacto. Ou seja, nós ao dizermos que gostaríamos que, ao irem para a escola, não usassem tantos transportes próprios, mas que fossem bicicleta, tem que ser já com uma unidade, não é? Bicicleta, senão pode ser perigoso, mas pronto. Mas poderem usar mais a bicicleta ou mesmo os transportes públicos e perceber que, à medida que vão sendo implementando essas medidas, que realmente eles podem ver essas medições, porque elas têm-nos todos os dias, a todas as horas, perceber que realmente os níveis vão diminuindo, que o impacto na sua área da escola vai sendo cada vez menor. E só para acabar, também acrescentamos que pode ser usado na avaliação de impacto ambiental. E aqui porquê? A utilização de tecnologias emergentes associadas às medições indicativas, estamos aqui a falar das medições indicativas, estão a ser objetos já de normalização pelo Grupo de Trabalho 42 da Comissão Técnica 264 do SEM. E acreditamos que permitirão complementar as medições fixas com dados igualmente contínuos e que, apesar de apresentarem menor exatidão que as medições de preferência, permitem aumentar a representatividade temporal e espacial de utilização, porque nós, em vez de termos 80 pontos, passamos a ter uma rede densa. E, portanto, e com isso, com mais medições. E o facto de serem contínuas, 24 horas por dia, e ao minuto, poderão contribuir para realmente conseguirmos avaliar com exatidão, fazer uma avaliação do impacto ambiental. Obrigado. É tudo. Obrigada, Jorge. Muito interessante. Percebeu? Vocês também acharão. E, como sempre, vamos abrir aqui o debate. Vamos organizarmos 3 perguntas, respostas. Depois de colocar 3 perguntas, eu peço que se identifiquem e abra a voz o floor, como dizemos em inglês. Boa tarde, Paulo Morgado, da Universidade de Lisboa. Queria, antes de mais, agradecer a apresentação e ao senhor também por ter organizado a oportunidade para expor este tipo de trabalhos, que eu considero mais interessante para mim do ponto de vista da investigação científica. Andamos já há muitos anos à procura de dados que tivessem uma escala humana, ou seja, que fossem sentidos e percepcionados pela população, e cruzar isso com aquilo que são as consequências diretas e indiretas na qualidade de vida das pessoas, na sua saúde e na qualidade de vida das pessoas. Efetivamente, tal como nos explicou, os dados que existem são dados que não estão ajustados a este tipo de escala. E temos de fazer proxies, ajustamentos, downscalings, e temos muitas dificuldades em medir o grau de incerteza. A maioria dos sensores que muitas vezes utilizamos, também é verdade que são sensores que estão disponíveis online, muitas vezes conseguimos adquiri-los, mas os dados recolhidos acabam por mostrar padrões, muitas das vezes, que não têm qualquer explicação, e sabemos, obviamente, que aquilo não está correto, mas não temos como nos provar. Ou seja, andamos a produzir uma série de publicações e de estudos que são muito ajustados à realidade. Isto, agora, a questão mais direta, que é óbvio, que estes dados estão disponíveis. Há quanto tempo é que está implementado o sistema e qual é o histórico dos dados que estão disponíveis? E se sim, ou se não, como é que podemos aceder a esses dados?
Eu vou só fazer aqui um esclarecimento. A sessão é organizada pelo Luís Palácio e não pelo Silvio. O Silvio acolhe-nos há muitos anos. Mais perguntas? Sim. Boa tarde, sou Margarida Guedes, da Agência Portuguesa de Ambiente, e gostaria de lhe perguntar se os sonómetros que têm incorporado nesse primeiro equipamento, se é da classe 1, 2 ou 3, e se está homologado pelo APQ. Esse é o equipamento que mete a direção do vento, decibel. A terceira pergunta. Antes de mais, boa tarde. André, Faculdade de Ciências. Queria perguntar como é que é feita a recalibração ou se tem alguma forma de averiguar se há alguma descalibração por parte dos aparelhos onde é colocado. Gabriel Tomás, gostaria de saber se o preço médio de aparelhos não funcionam. Bem, começando pela primeira pergunta, onde essa é fácil de responder. Realmente não há dados históricos ainda. Portanto, este projeto, como eu te expliquei, começou há 3 anos. Nós fizemos muitos testes, com o comando local, etc., mas não com o intuito de guardar os dados. E isso começou a ser feito, este projeto começou a ter essa intenção de realmente ir go live, ou seja, que nós temos confiança nos dados há cerca de 3 meses atrás. Portanto, estamos aqui numa situação ainda muito no início. Está previsto este ano realmente instalarmos em vários municípios. Estamos a falar de umas dezenas, portanto, não estamos ainda a falar de centenas, infelizmente eu gostaria, mas não, estamos a falar de dezenas. Mas eu penso que a meio do ano vamos começar a ter as primeiras séries históricas. Portanto, talvez a começar a meio de fevereiro, até meio do ano, e no final do ano já começamos a ter então um volume que poderá ser interessante. Eu penso que o mais interessante para fazer esse tipo de estudos, e que nós tivemos muitas solicitações, tanto de empresas que estão ligadas, por exemplo, à área farmacêutica, que nos têm pedido dados para cruzarem, por exemplo, com os medicamentos que são prescritos em cada zona, admissões hospitalares, etc. Isso já nos foi solicitado e que estão também dispostos a apoiar um bocadinho este projeto para esses fins. Estamos neste momento também com um projeto com um conjunto de médicos que está a fazer um estudo sobre o impacto no sono, da qualidade do ar, e aqui fala-se muito também das partículas, e portanto há um conjunto de informação que as pessoas querem realmente receber informação. Nós temos feito alguns pontuais em que esses investigadores estão a usar esses equipamentos pontualmente, mas, como disse, os dados são um bocadinho mais para a frente, infelizmente. Mas devemos lá chegar, esse é o nosso objetivo. A segunda questão, peço desculpa por ordem só. Tinha a ver com o sonómetro e a sua homologação. Sim, nós trabalhamos neste projeto, ainda há pouco não mencionaste, nós trabalhamos com empresas do grupo ISQ, nomeadamente a Sondar e a Sondar Lab, mas também trabalhamos com a DB Wave. E, portanto, a DB Wave ajudou-nos na escolha do sonómetro. Aliás, o primeiro que nós usámos, claramente percebemos rapidamente que não ia servir. E, portanto, foi depois de conferenciarmos com eles e que eles nos aconselharam exatamente qual o sonómetro e como a maneira como havíamos de tratar os dados. Portanto, e eu tinha-me falado também na questão da classe. Da classe não sei, peço desculpa, não é da minha área, por isso não lhe consigo responder, mas consigo saber a informação e posso enviar. Não tem problema. Mas geralmente, sinceramente, eu comecei por dizer a minha área de eletrotécnica. Eu já percebi que é mais ar. E também mais ar, não tanto o som, é verdade. Mas realmente essa foi uma das questões que foram abordadas. Aliás, deixem-me só confessar aqui o seguinte, que eu acabei por não dizer na apresentação. Nós fizemos realmente um primeiro projeto do CART sem qualquer participação da DB Wave, da Sondar e do ISQ. E ficámos todos contentes, tínhamos ali um produto que nós achámos que era muito interessante e fomos apresentar. E não correu muito bem, porque basicamente eles nos disseram mas o que vocês têm aí não serve absolutamente para nada. E foi aí que nós começámos depois o nosso percurso de falar com estas entidades e conseguimos realmente chegar a um produto que agora estou aqui com alguma confiança, digo alguma, porque como eu não sou da área, tenho sempre algumas reticências, mas que eles têm muita confiança de que realmente têm resultados que são bons, que são positivos. Antes dos preços, tinha-me falado na recalibração. O que nós fazemos é, periodicamente, nós temos a parceria com a Sondar, é enviar aos locais uma estação móvel, principalmente quando nós desconfiamos de que existe alguma
há algum desvio fora do normal em que está durante um determinado tempo, podem ser 15 dias, em que consegue medir e perceber se realmente existe um desvio em relação ao que foi inicialmente calibrado. Isto porquê? Dos estudos que nós fizemos, e por isso é que nós demorou 3 anos, os nossos sensores podem ir até 3 anos, mais ou menos, em que mantêm mais ou menos a resposta. Isto é, se não forem submetidos a valores muito elevados de saturação. Pronto, se não forem submetidos a grandes saturações, eles conseguem manter-se mais ou menos por 3 anos. Nós, o que fizemos, criamos uma norma interna que, ao fim de 2 anos, substituímos os sensores. Isto para tentar garantir, de alguma forma, que mantemos a resposta a níveis de qualidade interessantes. No entanto, periodicamente fazemos essa validação, não em todos, mas fazemos uma amostragem onde vamos sempre medindo e percebendo se a resposta está de acordo com aquilo que é esperado. Atenção que nós calibramos todos os sensores antes de eles serem a ir para o terreno, ou seja, nós não calibramos apenas um daquele modelo e assumimos que os parâmetros são iguais para todos. Todos os sensores são calibrados antes de serem instalados no terreno, individualmente. Em questão do preço, esse foi um grande tema desde o início o que foi, de alguma forma, decidido foi que nós não venderíamos as caixas, ou só em casos muito pontuais. A nossa intenção é vender os dados. Ou seja, o que acontece é, como tem que haver essa recalibração, portanto há um serviço sempre inerente, como tem que haver uma substituição dos sensores e tem que haver uma manutenção e supervisão do equipamento, nós consideramos é que quando uma determinada entidade pretende medir um determinado local, nós criamos até, digamos, 2 formas diferentes de vender o serviço. Um deles seria a dedicada, que é aqueles dados que foram indicados pelaquela entidade e são exclusivos para ela, ou seja, os dados não são divulgados para mais ninguém, portanto chamamos do card dedicado. E outro que será o card partilhado, que é, muito bem, paga-se um pouco menos, mas esses dados podem ser publicados em qualquer app, em qualquer site, e podem ser, digamos, publicados por outra qualquer entidade. E qual é que é o objetivo? Mais uma vez é criar uma rede e, portanto, se tivéssemos sempre a vender caixas, podíamos cair quase no limite de haver locais onde havia superposição, quando se calhar uma serve vários interesses ali na mesma zona. E, portanto, daí a opção por vender os dados e não as caixas. O preço varia. Já agora, ainda não disse o preço. Depende da fidelização. Ou seja, uma fidelização de 24 meses, por exemplo, com os 6 sensores, andará à volta dos 200 e qualquer euros por mês. Agora posso depois dar preços exatos para um local, exatamente. Para uma caixa. Uma caixa, tem um conjunto de sensores, etc. No caso do PMX é bastante menos, estamos a falar de 30, qualquer coisa assim do género. Mas depois, à medida que há fidelização de menos tempo, por exemplo, só de 12 meses, ou não há fidelização, por exemplo, no caso de não haver fidelização, são 450 euros por mês. Por exemplo. Portanto, os preços foram feitos também de acordo, porque obviamente, se há uma fidelização de maior tempo, nós temos a certeza também que conseguimos amortizar o investimento no equipamento e, portanto, obviamente, aí fazemos preços. E em relação ao outro que falou que é dos classes de veículos? Pronto, isso eu falei do cartbox, exatamente. Classes de veículos, esse sim é vendido. Pode ser alugado ou vendido. Se alugado, o valor anda à volta também dos 450 a 500 euros por mês. Eu tenho preços exatos, somos cheios de corpo, nós mudamos um bocadinho. Mas pode ser adquirido. E a sua aquisição anda à volta dos 9.800. Portanto, são um equipamento mais caro, mais complexo. Se for adquirido, ou se contrata um contrato de manutenção, a manutenção fica a cargo da própria entidade. Se for alugado, nós encarregamos por aquele valor de fazer toda a manutenção. Mas aí, como posso dizer, é um equipamento que precisa muito menos manutenção. Tipicamente a manutenção do radar é a vida das baterias e pouco mais. E a substituição das comunicações. Dizer que no serviço de aluguer as comunicações estão incluídas. Por exemplo, se tiverem que ser 3G, nós incluímos as comunicações nesse serviço, na aquisição, obviamente. Anda à volta dos 500 euros por mês. No caso de ser aluguer, ou então 9.900 se for adquirido. Esse aí tem a opção de aquisição. Obviamente que podemos mudar. Eu penso que todas as intervenções sejam feitas com o microfone, porque nós temos a gravação e assim depois ficamos sempre na gravação. Boa tarde, Ana Artifação, Faculdade de Ciências Químicas. Queria saber se, no caso de aluguer, há um certificado de calibração dos sensores e que tipo de sensores medem partículas, se são ópticos, se são contadores ou se contam a concentração de partículas. Boa tarde.
pela exposição que foi feita. Sugerimentos, engenheiro, meteorologista e professor liberal. Gostava de saber qual é a interligação que existe ou o aproveitamento da base do Instituto Português de Mais da Atmosfera, o antigo Instituto de Meteorologia, que tem estes dados de tratamento do ar há umas dezenas de anos. Mais alguma questão? Começando por responder à primeira questão, os sensores são ópticos. São sensores ópticos, portanto, a contagem é feita por laser, basicamente por uma inspiração, e eu internamente, peço desculpa, a contagem é uma contagem óptica. Tinha-me também perguntado, peço desculpa porque eu não... certificado. O certificado, no fundo, é o relatório, não sabem o certificado, mas é o relatório que foi produzido por um laboratório que é certificado, em que fez as medições comparativas e que diz exatamente qual é que é a certeza que está associada a cada uma das medições. Mas, mais uma vez, não é a minha área, se precisar de mais detalhe nessa informação, temos aqui uma pessoa também da Sondar que poderá dar mais detalhadamente. E até posso fazer chegar o relatório é público, para, por exemplo, poder ver exatamente como é que foram atingidas as nossas conclusões. Em relação aos dados, peço desculpa, mas não sei. Diz-me que existem já dados que são, neste momento, eu não conheço os dados, portanto não posso falar sobre isso. Eu não sei se poderá haver aqui alguém que conheça o que estamos a falar. Se calhar, uma conversa informal. Eu não percebi exatamente a questão. Nós temos dados meteorológicos, que estão disponíveis, existem dados da rede de qualidade do ar, que estão disponíveis, existem dados de redes privadas de qualidade do ar que não estão disponíveis, mas estão disponíveis à população, estão disponíveis pela APA, integrada nos dados que estão disponibilizados. Existem dados privados de empresas como a Sonarlab, que tem 6 estações de qualidade do ar, e dados meteorológicos, de meteorologia, que também são depois entregues à APA. Mas, no que nós estamos a falar nesta rede, esses dados não estão incorporados. Nós temos a nossa, embora o CART não tenha uma estação meteorológica acoplada, mas pode ter, vamos ter que colocar sempre, para podermos fazer qualquer tipo de estudo, uma correlação dos dados de qualidade do ar com os dados meteorológicos, direção, velocidade de vento, etc. E vamos mais até com a questão do tráfego, não é? Peço desculpa, mas eu referia-me mesmo à qualidade do ar que já uns velhos meteorologistas, já falecidos inclusive, começaram a fazer há umas dezenas de anos, com estações instaladas no centro de cidades, Lisboa e outras mais. Faz parte do Departamento de Radiação do Instituto de Meteorologia, atualmente Instituto Português de Mais da Atmosfera. A resposta é não. Esta é uma questão de pegar na informação e tratá-lo. Provavelmente a APA terá essa informação, que vai juntando com as informações que vão agora surgindo cada vez nos últimos 10, 15, 20, depois vamos tendo série de dados de qualidade do ar. Mas nós estamos a começar agora, como disse o Jorge, só temos dados há 3 meses e, portanto, não podemos sem contribuir muito para a base de dados. Maria João Palma, Infraestruturas de Portugal. A minha questão é relativamente ao REMIT. Normalmente, quando nós fazemos medições, ou quando contratamos uma empresa para fazer medições, ela tem que ser acreditada para as medições, ou os resultados das medições serem válidos. Como é que funciona com o CART? Neste caso, nós não somos acreditados. É simplesmente informativo. Neste Então, caso, sim. é isso. Mais questões? Eu gostava, se calhar, de acrescentar aqui que a Lisboa é nova e a Câmara Municipal de Lisboa estão envolvidas num projeto que é o projeto, os chamados projetos Farol. É um projeto de demonstração, Sharing Cities, que tem um conjunto de componentes, entre elas tem uma componente que tem exatamente a ver com isto, com a qualidade do ar e, eventualmente, depois, como falávamos, todas as derivadas de saúde que daí possam vir, nomeadamente saúde pública e estudos que nós possamos fazer
em conjunto com universidades, em conjunto com outras instituições. E, portanto, vai haver uma primeira experiência na cidade de Lisboa, num eixo algo limitado, porque é na área que afeta o projeto e que tem as comunicações com as pessoas que estão a ser condicionantes, adequadas de acordo com aquilo que está estabelecido a nível da cidade, mas vamos ter um primeiro piloto e a forma de disponibilização destes dados ainda não nos é totalmente clara, mas há uma política de dados abertos, não é, pela Câmara, e portanto esperamos que possamos rapidamente vir a ter os primeiros resultados online e vamos instalar, não sabemos quantas, mas ainda não decidimos a densificação da rede, mas de qualquer das maneiras já iremos ter esse piloto em Lisboa em 2018 a ser feito. E sabe-nos dizer aonde? Eu posso dizer a zona, portanto o eixo é o eixo de Marquês Baixa, ainda que não esteja, e que tem a ver com a área de influência também das antenas LoRa que nós temos, que são o meio de comunicação que pertence a distante. E mantendo-se essa zona de cobertura, portanto, essa limitação, que não temos a certeza que pode ser alargada e, portanto, podemos abrir um pouco, mas é esse eixo. Agora, vamos tentar com certeza abrir um pouco mais, até porque acontecem coisas mais interessantes ali à volta do que propriamente ali no eixo, não é? Mas, de qualquer das maneiras, sim, será essa a zona. Já agora, vai haver uma ilha de demonstração que está associada à mobilidade e à estratégia de mobilidade que vai estar no Marquês de Pombal, e onde também haverão ambos os equipamentos instalados também, o medidor de tráfego e o medidor de qualidade do ar, numa base muito de demonstração de várias coisas que têm a ver com mobilidade sustentável, obviamente uma política de mobilidade elétrica na cidade, e nós sabemos o impacto real que isto tem sobre a saúde das pessoas se não tivermos medições de que vamos conseguir dizer, não é? E, portanto, está neste contexto. Boa tarde. Chamo-me Rui Diniz e faço já a minha declaração de interesse, porque faço parte da equipa que desenvolveu o CART. E mais do que uma pergunta, já fiz as suficientes ao Jorge durante estes 3 anos. Queria fazer uma observação e, em primeiro lugar, a enorme satisfação em ver aqui tanta gente e haver este conjunto de perguntas sobre questões de compliance, questões de cumprimento, é ou não é certificado, etc. Nós estimamos uma longa vida para o CART e acho que na sua primeira fase o grande potencial que eu vejo é o potencial do public awareness. Porque há uma função social que tem falhado. Se nós soubéssemos os dados de qualidade do ar em algumas ruas em Lisboa, e atenção que a Nortada vai nos ajudando e não temos os problemas de Madrid ou de Paris, havia muitas ruas que estariam vedadas ao trânsito. E se de baixo para cima nós não temos essa informação, e se o cidadão hoje está vedado a um conjunto de informação básica sobre essa tal escala humana que o Paulo falava há pouco, que é tão importante, não saber a dispersão no país, mas saber a concentração e o ruído na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, é aí que está o primeiro grande boom de desenvolvimento deste tipo de tecnologias e deste tipo de soluções. Obviamente que uma caixa de sapatos com aquela dimensão não pode, nem deve, nem é esse o seu objetivo, substituir estações de referência que pesam 3 toneladas e são do tamanho de um autocarro. Com certeza que não. É a complementaridade delas e é o facto de esta tecnologia possibilitar fazer este public awareness, dar informação ao cidadão e fazer com que a urgência pela melhoria da qualidade de vida do ar e por inerência de vida nas cidades venha de cima para baixo, seja qualquer coisa top-down e seja o cidadão eventualmente a exigir essa qualidade. Bem-aja, Jorge, e a Lisboa Nova. Obrigado. Já agora não é bem a vossa área, mas acharia importante, tal como há os mapas de ruído, haver também associado às migrações um sistema de modulação para ver as manchas da qualidade do ar nas diferentes zonas
das cidades. Sim, isso é algo que está planeado. Aliás, já não há novidades, já aqui esteja a fazer isto. A Google já fez alguns testes em algumas cidades onde realmente tentou fazer um mapeamento da qualidade do ar, até com veículos móveis. E o que nós começámos por fazer já neste momento, foi algo que realmente eu não falei, foi que nós estamos a usar alguns algoritmos, onde estamos a misturar, também eu não vamos responder à sua pergunta, mas estamos a misturar, ou a juntar dados também